Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que os moçambicanos devem gostar do seu país e evitar generalizar que tudo está mal. Filipe Nyusi avançou ainda que mesmo perante sinais de guerra, não entrou em desespero e partiu para o diálogo com Afonso de Acama. Se não fizermos, poderemos nos arrepender. É mais uma mensagem que Filipe Nyusi passa aos críticos da sua governação. Falando no comício popular na vila-sede do distrito de Massingir, o Presidente da República mostrou-se preocupado com a tendência de se achar que tudo está mal no país. Nós continuaremos a procurar paz, mantendo o respeito, e peço para todos os moçambicanos ficarem sérios e gostarem-se de si próprio, do seu país. Nunca pode pensar que esse país é o pior que existe. É o mal que há. Esse aqui é o mal. Se o seu país está, é o pior, porque você é pior, porque você não faz nada para o seu país estar bem. Então vamos todos trabalhar para o nosso país ser o melhor, ser os mais respeitados. Aqui havia guerra aqui. Pessoas estavam a morrer. Aqui vocês sabem, não se podia ir para o norte. Agora o vosso presidente devia estar a chorar. Nada! Eu saí à procura dessa paz para o meu povo. Não sentei a murmurar. Não me viram eu a chorar. O meu país agora. Peguei no telefone, falei, já calma, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Venha amanhã. Esperei e fui, sentei e falamos. Não é andar a reclamar. Vamos trabalhar, moçambicanos. Vamos. Foi com esse trabalho árduo que o chefe de Estado conseguiu consensos com a oposição que deram lugar à proposta de revisão pontual da Constituição da República para acomodar as exigências da Renamo. Estou a dizer, Assembleia, avance lá com o processo. Assembleia, avance lá com o processo. Que não invente mais outras coisas para complicar. Que já combinamos, agora só inventar mais outras coisas para quê? E vamos fazer tudo por tudo. Ainda esta semana vou continuar a falar para ver se o processo avança. No que diz respeito ao Plano Quinquenal 2014-2019, entende estar a ser cumprido de forma gradual. Na vila-sede do distrito de Massingir, por exemplo, o crônico problema de água começa a ficar para trás com a inauguração do sistema de abastecimento de água, que vai beneficiar a mais de 26.800 habitantes. Neste momento, conseguimos aceder a cerca de 8.000, mas contamos que com o crescimento populacional aqui em Massingir, poderemos ainda ir dando água de mais qualidade. Mas não é só água, nós também estamos a pensar naquilo que é o saneamento futuro. E se olharem para este grandioso empreendimento aqui, que é a barragem de Massingir, que também ainda está na fase última de recuperação daquilo que são as descargas de fundo, passamos a ter uma garantia efetiva em termos de água também para o Baixo Limpopo. Ainda esta quarta-feira, Filipe Nyusi visitou uma exposição agropecuária, marcando assim o fim da visita presidencial de 3 dias à província de Gaza. Ainda esta tarde, no balanço da visita à província de Gaza, o chefe de Estado disse que o desarmamento e integração dos homens da Renamo é menos complexo em relação à descentralização. Ainda assim, Filipe Nyusi diz que o processo negocial precisa de passos firmes que tragam a confiança entre as partes. Agora estamos nesse processo de discussão de desmilitarização e reintegração. É um processo não tão complicado como descentralização, mas precisa de mais passos firmes, passos primeiro que tragam a confiança, mas está a andar, nós estamos encorajados, continua. A empresa chinesa que irá explorar as areias pesadas de Chibouto está a terminar a fase de testes de qualidade dos minérios para dar início à construção da fábrica de processamento e as infraestruturas para o escoamento dos recursos para o porto de Maputo. Trata-se de um investimento de 1,2 bilhões de dólares. O projeto de areias pesadas de Chibouto dispõe do maior jazigo mundial, com as pesquisas apontarem para um total de 2.660 milhões de toneladas de matéria-prima e existe dentro da área de concessão de 10.544 hectares um enorme potencial de recursos de ilmenite.
Para se ter a ideia concreta, basta referir que, mesmo com a capacidade diária de processar 100 mil toneladas de areias pesadas, os recursos existentes podem ser explorados num período de 70 a 100 anos. É todo esse atrativo que levou a empresa chinesa AFEC a entrar na corrida para a exploração das areias pesadas de Chibuto, estando neste momento a terminar a fase de testes de qualidade dos recursos, para de seguida avançar com a construção da fábrica final, tal como ficou a saber o Presidente da República nesta visita efetuada às instalações da fábrica provisória. Esse lado aqui é a fábrica industrial, que ainda que depois do teste vamos desenhar e vamos construir. Mesmo com os dados provisórios, os chineses não duvidam que o projeto é viável. Por isso, já planeiam um investimento global de 1,2 bilhões de dólares. O senhor PCA da empresa disse-me que durante todo o processo vai contratar cerca de 3 mil trabalhadores e técnicos moçambicanos. Isso significa que vai criar empregos e aumentar divisas do país, porque os produtos vão ser explorados, né? Ainda vamos investir para a construção de uma fábrica de chapas de zinco e materiais de construção. O chefe de Estado encorajou os investidores que, para além da fábrica, vão construir uma linha férrea de 70 quilômetros de Chibuto a Chokwe para permitir o escoamento dos recursos para o porto de Maputo e depois para a China. Mas também um esforço de apoiar a cidade de Chibuto, também em água. Isso há de ser um ganho maior para a nossa população deste distrito, dessa vila, dessa cidade que tem problemas de água. Igualmente, saudar e encorajar o projeto da construção da linha férrea, que vai facilitar o escoamento do produto final que sairá desta fábrica. Encorajar também a produção de energia. Enquanto isso, a vila que vai acolher as cerca de 500 famílias que deverão sair da área da mina está na fase de conclusão. Desconhecidos assaltam e tiram a vida a cidadãos indefesos, cujos corpos são abandonados nas matas na unidade comunal Mutotop, no bairro de Moaivira Expansão, na cidade de Nampula. Os residentes insurgiram-se esta quarta-feira e exigem que as autoridades tomem uma decisão urgente para poderem reverter a situação que tende a ganhar contornos alarmantes. De acordo com os residentes da unidade comunal Mutotop, zona de Moaivira Expansão em Nampula, os malfeitores aproveitam-se da vegetação existente para realizar os seus intentos, onde, para além de assaltarem, tiram a vida a cidadãos indefesos, cujos corpos são abandonados até a sua decomposição, como nos deparamos no local. Essa semana que piorou. Antes de ontem recolheram 3 corpos mortos. Então, no domingo também, encontramos um corpo também, mas era uma mulher. Aqui mesmo na nossa zona, aqui no bairro. É que ultimamente está-se a ver muitas agressões. Antes de ontem, descobrimos um corpo sem vida. Levamos, no mesmo dia, vi uns rastros, alguém a ser empurrado, mas com sangue. Fomos procurar aquilo ali, não encontramos de onde foi o corpo. Ontem à tardinha foi-se recuperar também uma senhora sem corpo, toda ela nua. Os munícipes insurgiram-se e exigem a intervenção urgente das autoridades, uma vez que nem os alunos da escola secundária 22 de agosto, localizada naquela zona, escapam. Minha irmã que estuda aqui mesmo também ela está mal porque não vê outro caminho além desse. Nós que não estamos a pedir aqui, se o governo não quer construir, está o povo para fazer casas para eles viverem, para aqui ficar livre. Querem combater o crime ou querem talhões? Queremos talhão, ou caso não, vocês, governo, aquele talhão ali tem que limpar, ficar limpo. Sobre o caso, não foi possível ouvir a polícia, que apenas se pronuncia às segundas-feiras.
O Conselho Superior de Magistratura Judicial diz estar a investigar o caso que envolve o juiz que espancou um cidadão em plena via pública no distrito de Manica. Este órgão diz que do ano passado a esta parte, 6 juízes foram expulsos devido à corrupção e outras práticas desviantes da sua atuação enquanto guardiões da legalidade. A informação foi avançada pelo presidente do Tribunal Supremo, que falava à margem da sessão ordinária daquele órgão que arrancou esta quarta-feira no Chimoio. Adelino Muxanga diz que o Conselho Superior de Magistratura Judicial vai continuar a colocar mão dura aos juízes que mostrarem comportamento repreensível. Sempre que da instrução do processo resultarem indícios do envolvimento de um colega nosso em atos que não honram aquilo que é a beca, nós temos tomado medidas sérias. E é uma atitude que nós vamos continuar a adotar para o futuro, porque nós temos que moralizar, temos que ser os primeiros a moralizar a justiça, para nós termos também legitimidade de julgar os outros. Não podemos ter este poder de julgar quando nós próprios não temos um comportamento moral irrepreensível. Já o presidente da Associação Moçambicana dos Juízes mostra-se preocupado com a situação e saúda as medidas que têm vindo a ser implementadas pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. Eu devo dizer que a expulsão de um juiz é anormal em qualquer parte do mundo. Não se expulsa um juiz assim facilmente. E há muitos outros juízes que sofreram outro tipo de sanção disciplinar, desde penas de despromoção, penas de multa, consoante a gravidade da infração. Esses muitos casos têm sido reportados pela comunicação social. O Conselho tem seguido e estão a decorrer, neste momento, as devidas responsabilidades. O Conselho Superior de Magistratura Judicial diz estar a investigar outros 3 casos de juízes que são indiciados de várias ilicitudes. Mais uma fábrica clandestina de produção de bebida alcoólica foi desmantelada na cidade da Beira. Este é o 3º caso em menos de um ano em Sofala, envolvendo um cidadão chinês. A autoridade tributária de Moçambique desmantelou, no fim da tarde desta terça-feira, uma fábrica clandestina desta bebida denominada Gin Zambeze. A fábrica, que operava sem qualquer autorização aduaneira, estava localizada no armazém da companhia industrial localizado no bairro dos Pioneiros, na cidade da Beira, numa zona aparentemente abandonada. A fábrica foi desmantelada na sequência da apreensão há dias de uma viatura num posto de fiscalização em Nhamatanda, contendo 300 embalagens com 20 garrafas cada da referida bebida e que tinha como destino o distrito de Maringue, onde seria comercializado. Parte significativa das bebidas não traziam selo de controle fiscal, o que traduz em contrabando. E que nós estamos naturalmente a seguir neste momento os seus trâmites. Durante a desativação da fábrica foram contabilizadas no local 4.000 garrafas cheias e 80.000 garrafas por encher. Foram ainda apreendidas no local os equipamentos que eram usados para fabricar e empacotar o Gin Zambeze. De acordo com populares que estão aqui presentes, alguns dos quais, este lugar permanecia fechado todo o dia. Portanto, os chineses que operam aqui, portanto, faziam-no de forma clandestina, provavelmente à noite ou de madrugada. Estamos aqui perante atentado à saúde pública, fuga ao fisco, contrabando, crimes que serão tramitados em sede do Tribunal Aduaneiro. O suposto proprietário da fábrica, este cidadão de nacionalidade chinesa, evitou dar detalhes em torno deste caso. Quem é dono? Você é dono? Não. Eu não sabia, amigo. Mais de 100 membros da Associação dos Profissionais Desempregados Metalomecânicos juntaram-se hoje em frente ao Ministério do Trabalho para protestar contra a alegada usurpação de vagas nos megaprojetos por parte de cidadãos estrangeiros. São rostos de indignação dos mais de 100 membros da Associação dos Profissionais Desempregados Metalomecânicos de Moçambique, que entendem estar a ser injustiçados. Em causa estão vagas de emprego nos megaprojetos desenvolvidos no país, que, segundo estes manifestantes, são usurpados por estrangeiros. Houve esse projeto daqui da Maquinac, que já está na sua fase final, e quando nós íamos para lá à procura de emprego, só encontrávamos lá os estrangeiros.
procuramos a direção da empresa para procurarmos saber o que é que se passa, por que é que o moçambicano não está a ser empregado. A resposta que nos davam é que aqui o moçambicano não tem qualidade, o moçambicano não é qualificado e que esse problema não é nosso, só pode ir inteiro com o Ministério do Trabalho. O inspetor-geral do Trabalho viu-se obrigado a reunir com este grupo de manifestantes num encontro que decorreu à porta fechada e que durou cerca de 5 horas. O consenso encontrado foi de criar uma comissão conjunta entre este grupo de desempregados e a Inspeção-Geral do Trabalho, de modo a monitorar os critérios de seleção dos candidatos a vagas nos megaprojetos. Uma das coisas que dizem é que há empresas que têm 6 moçambicanos e tantos estrangeiros. Mas, obviamente, se os estrangeiros vieram legalmente para o nosso país, esses estrangeiros devem permanecer a darem a sua contribuição. Entretanto, o presidente da Associação dos Profissionais Desempregados Metalomecânicos diz que só ficará satisfeito depois de os pontos discutidos forem colocados em prática. Não posso me dizer de que estou satisfeito porque ainda estou no desemprego. Refere-se que esta não é a primeira vez que esta associação manifesta-se em frente ao Ministério do Trabalho, reivindicando usurpação de emprego por estrangeiros. A Assembleia da República aprovou hoje a proposta de lei sobre o setor empresarial do Estado, sobre os tribunais aduaneiros e fiscais. As 3 bancadas parlamentares apreciaram na especialidade as propostas de lei sobre o setor empresarial do Estado, sobre os tribunais aduaneiros e fiscais. O primeiro instrumento a ser apreciado foi a proposta sobre o setor empresarial do Estado, que foi aprovado em definitivo, com voto a favor da Frelimo e do MDM. Votamos a favor, porque a aprovação desta proposta de lei, o governo de Moçambique pretende reestruturar o setor empresarial do Estado, processo que incluirá diversas modalidades, com destaque para a abertura de capital, redefinição do corpo estratégico e cessação de exploração. Votamos a favor porque nós, a bancada parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, entendemos que os titulares dos órgãos de gestão das empresas públicas e ou participadas pela gestão da coisa pública, marcada pelo incumprimento dos seus deveres legais ou estatuários, serão, à luz desta proposta de lei, ser responsabilizados. Já a bancada parlamentar da Renamo, a única a votar contra a proposta, diz que tomou esta posição por alegar que os mecanismos de supervisão e controle das empresas públicas e participadas pelo Estado não são claros e permissíveis à corrupção. Segundo, devia haver na lei uma autoridade independente de supervisão a estas para garantir a transparência à gestão da coisa pública. A Assembleia da República apreciou e votou por consenso as propostas sobre a lei que define a organização, composição, funcionamento e competências dos tribunais aduaneiros e fiscais. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê vaga de calor para a zona sul do país, com maior incidência para Maputo, onde os termómetros poderão atingir os 38 graus centígrados. Segundo as autoridades, trata-se de temperaturas não comuns nesta época do ano. A vaga de calor irá afetar só a zona sul, sendo que as restantes províncias, o INAM não prevê alterações significativas. Temos um sistema de baixas pressões de origem térmica que está a afetar a região austral, em especial a região sul, principalmente a região de Maputo. Por isso nós estamos a prever para os próximos 2 dias temperaturas um pouco altas para este período do ano. Estamos a falar de temperaturas que vão variar em 35 a 38 graus, que são temperaturas relativamente altas para este período, sabendo que neste período do ano a média das máximas anda nos 28,6 graus. O INAM recordou que a época chuvosa que iniciou a 1 de outubro de 2017 terminou a 31 de março, mas isso não significa que não teremos chuvas nos próximos tempos. Neste momento estamos na fase final da época chuvosa, estamos a entrar na época de transição para o inverno. Mas isso não significa que não vamos ter chuvas. Ainda devemos ter algumas situações de chuvas, principalmente aqui na região sul do país e também na região norte do país. As autoridades consideram ainda que na época chuvosa que terminou a 31 de março,
houve queda significativa de chuva se comparado com as épocas passadas, em que houve influência do El Niño. Momento para uma curta pausa no Jornal da Noite. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. O escritor moçambicano Adelino Timóteo lançou esta terça-feira mais uma obra literária intitulada Os Últimos Dias de Urias Simango. O autor diz que ao escrever o livro não pretende problematizar a figura de Urias Simango. Num evento bastante concorrido e que juntou diversas figuras, familiares e amigos de Urias Simango e que teve lugar na Universidade Politécnica em Maputo, o autor da obra afastou cenários de problematização da figura de Simango, tendo chamado a atenção da plateia para o fato de ter que olhar para Simango como um homem extraordinário que não foi entendido. A minha ideia principal ao escrever este livro era mais ou menos iluminar aos moçambicanos sobre esta pessoa. Adelino afirma que a obra é baseada em pesquisas e citações credíveis de vários organismos de investigação estrangeiros. Vão encontrar no livro fontes, citações da PIDE, citações da CIA, citações da Interpol, que evocam a grandeza deste homem. O autor conclui ainda que a maior guerra que Simango travou foi para a realização de eleições justas, transparentes e livres, tendo recorrido a um extrato das palavras de Urias Simango, retiradas numa carta redigida durante o tempo da Guerra de Libertação. E uma delas foi quando ele escreveu aquela carta, Situação Sombria na Frelimo. Eu acho que todos nós nesta sala conhecemos essa carta, que alguma imprensa classificou como um panfleto, mas para mim eu acho que é uma carta, é o seu testamento político, é o seu testamento social. Davis e Lutero Simango, filhos do homenageado nesta obra, destacaram a importância do livro, sobretudo no atual contexto sociopolítico do país. Essa obra abre mentes das pessoas que ainda estavam na sombra. E mais do que isso, traz uma investigação extremamente forte. É um contributo para o reencontro da história e, acima de tudo, fazer menção dos aqueles todos que deram o sangue e contribuíram para não só a liberdade, assim como a independência e o estar da cidadania moçambicana. Este é o 15º livro de Adelino Timóteo. Depois de tanto navegar pela prosa e pela poesia, um grupo de 18 cantoras visitou hoje a cadeia feminina de Ndlavela, em Maputo, no âmbito das festividades do Dia da Mulher Moçambicana, que se assinala no próximo sábado. Momentos culturais, palestras e entrega de brindes marcaram o evento. Há quase 2 anos que a cadeia feminina de Ndlavela, localizada na Matola, tornou-se o lar desta mulher de 36 anos que prefere não ser identificada, que foi condenada pelo crime de burla. Eu estou neste estabelecimento de Ndlavela há aproximadamente 2 anos, a cumprir uma pena por burla de defraudação. E a tua pena é de quanto tempo? Fui condenada a 4 anos de prisão e 12 meses de multa. Mãe de 2 filhas adolescentes, a jovem mostra-se arrependida e diz que a esperança de reencontrar os seus familiares é que lhe dá forças. O amor da minha família é que tem me sustentado e a esperança de poder reencontrá-los me dá mais vivacidade, porque este lugar transforma, este lugar faz a mulher ser mulher de verdade. E foi esperança, alegria e conforto que o movimento de cantoras moçambicanas da música jovem levou na manhã desta quarta-feira as reclusas de Ndlavela. Este movimento foi criado mesmo para dizer a estas mulheres internas de Ndlavela que nós estamos com elas, que elas merecem uma oportunidade, merecem amor e carinho e merecem ouvir, como todas nós ouvimos Feliz 7 de Abril. Viemos, nós artistas moçambicanas, dizer a elas que o caminho é para frente. O evento é descrito tanto pelas reclusas como pelas cantoras como um momento único e carregado de significado.
São coisas desse género que nos fazem nos sentirmos que ainda servimos para alguma coisa, que as pessoas gostam de nós e que esperam por nós lá fora. Eu avalio esta manhã como uma manhã de bênção, uma manhã de aprendizado. Afinal de contas, são mulheres como nós, têm sonhos, têm esperanças. Foi muito bonito, as reclusas estão felizes, nós estamos muito felizes. Durante a visita, alusiva às festividades do Dia da Mulher Moçambicana, as cantoras entregaram brindes de higiene pessoal, fizeram palestras sobre direitos dos reclusos e apoio psicológico e motivacional. E como não podia deixar de ser, houve atuações musicais. Cadeia feminina de Ilhavela, na Matola. Seguimos com a atualidade internacional. O Supremo Tribunal Federal do Brasil está nesta altura a analisar se mantém ou não Lula da Silva em liberdade. Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se ontem, exigindo que Lula seja preso de uma vez por todas. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decide esta quarta-feira se manda Lula da Silva à cadeia ou o deixa em liberdade. O antigo presidente Lula da Silva foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Este poderá ser um julgamento histórico em que o Supremo Tribunal Federal terá de decidir se concede habeas corpus ao antigo presidente brasileiro para apelar da sentença em terceira instância em liberdade. A demora da justiça já começou a indignar dezenas de milhares dos brasileiros que marcharam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em outras cidades exigindo a prisão de Lula da Silva. Se o pedido de habeas corpus for aceito pela maioria dos 11 magistrados do Supremo Tribunal Federal, o caso pode se arrastar por anos e Lula poderia continuar a fazer a pré-campanha das eleições, nas quais afigura-se como o candidato mais favorito do povo brasileiro. Ainda em reação à morte de Winnie Mandela, o líder de um partido da oposição, Julius Malema, disse que a África do Sul falhou por não ter permitido que Winnie fosse presidente da República. O ex-presidente Jacob Zuma descreveu a Winnie como líder, mãe e camarada. Continuam as lamentações em torno da morte da Winnie Mandela, que perdeu a vida na segunda-feira na África do Sul, vítima de uma infecção renal. Esta quarta-feira, o ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, disse que um dos pilares da África do Sul acaba de desmoronar, referindo-se à morte de Winnie Mandela, a ativista anti-apartheid e antiga primeira-dama sul-africana. O ex-membro do ANC, Julius Malema, agora líder de um partido da oposição, Combatentes da Libertação Econômica, afirmou que a África do Sul tem uma eterna diva por ter falhado tornar Winnie a presidente da África do Sul. Malema acrescentou que se o ANC tivesse colocado Winnie como vice-presidente da República, Jacob Zuma não teria sido presidente. Graça Machel, segunda esposa de Nelson Mandela, endereçou uma carta a Winnie Madikizela Mandela, na qual agradece-lhe pelo amor, luta e defesa dos direitos humanos do povo sul-africano. O Estado sul-africano decidiu conceder a Winnie um funeral oficial a ter lugar em Orlando Stadium, no dia 14 de abril. Barragens de Cape Town registram aumento de água. O governo daquela província sul-africana decidiu ontem adiar o dia zero em que as torneiras deixarão de jorrar água para o ano de 2019. A notícia de que não será em agosto que as torneiras de Cape Town deixarão de jorrar água trouxe mais esperança aos residentes daquela província. Porque as barragens de Cape Town registraram nas últimas semanas um aumento de água. O governo sul-africano decidiu adiar o dia zero, marcado para agosto, para 2019. Há 2 anos que El Niño tem assolado Cape Town, tendo já prejudicado em grande parte a produção agrícola, bem como o turismo na cidade de Cabo. Os residentes têm sido disciplinados sobre o uso racional de água e a maior recomendação é que cada pessoa gaste ao máximo 50 litros por dia. Momento para mais uma curta pausa.
Mas antes, como sempre, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 22. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 21. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 24. Chimoio com 29 graus de máxima, 19 de mínima. Tete, 34 graus de máxima, 25 de mínima. Climane com 33 graus de máxima, 24 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 22. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 23. Lixinga espera-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com desporto. Os ferroviários de Nampula e da Beira empataram hoje a uma bola em jogo de atraso referente à primeira jornada do Moçambola 2018. As duas formações entraram para o jogo à procura de golos. O Ferroviário de Nampula, que vem moralizado depois de duas vitórias, teve ainda na primeira parte 3 oportunidades de golo que não se concretizaram diante de um Ferroviário da Beira que demonstrou nervosismo e cansaço. Aos 42 minutos, os donos da casa desfizeram a igualdade através de um cruzamento de Maziv, Quali não poupou. A equipa também entrou um bocadinho cansada e por isso não conseguimos fazer aquilo que nós pretendíamos. E depois acabamos sofrendo um gol já no fim da primeira parte. Entramos bem no jogo, procuramos meter o maior número de jogadores à frente, jogamos com 2 avançados para criar alguma agressividade à frente. Isso criou com que a equipa do Ferroviário da Beira cometesse muitos erros. Na segunda parte, Quali, camisola 9 do Ferroviário de Nampula, quase alargava o marcador, mas valeu a defensiva contrária. Transcorridos 10 minutos, os locomotivas da Beira usam bem a distração defensiva do Ferroviário de Nampula e chegam à igualdade. Na segunda parte, nós conseguimos mudar algumas coisas e a equipa entrou melhor. Conseguimos fazer o gol da igualdade, mas pronto. Também na segunda parte, a uma dada altura, a equipa acusou um certo cansaço. Entrando para a segunda parte, também entramos fortes. Logo aos 40 segundos tivemos uma oportunidade, não conseguimos. E numa distração nossa, da nossa defesa, nós sofremos o gol. A partida entre os Ferroviários de Nampula e Beira esteve inserido no acerto do calendário de jogos do Moçambola Zap. O Real Madrid venceu o Juventus na noite desta terça-feira por 3 bolas sem resposta, em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus e deu um grande passo rumo à fase seguinte. Cristiano Ronaldo foi o homem do jogo ao apontar 2 golos e fazer uma assistência. Espetacular, fenomenal, extraterrestre, do outro mundo, sem comentários. É assim que é classificado o golo de Cristiano Ronaldo, marcado a Juventus na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Um golo que deixou o técnico merengue rendido à classe do melhor jogador do mundo. E não só, até os adeptos da Juventus aplaudiram em pé o golo que concorre para o Prémio Puskás 2018. E os jornais não ficaram de lado. Monumental é como classifica o jornal português o jogo. És o maior, diz a bola. Obra de arte de Ronaldo, escreve o jornal I. El Gol, na capa da marca. Ronaldo do outro mundo, assegura o Diário de Notícias. E, uau, a exclamação do La Gazzetta dello Sport, da Itália, sem algumas das frases das diversas capas dos jornais que destacaram o golo.
Cristiano Ronaldo chegava ao 14º golo em 9 partidas consecutivas na Champions nesta temporada, igualando a marca de Van Nistelrooy na época 2002-2013. Mas o primeiro da noite foi ainda nos primeiros 7 minutos, com CR7 a antecipar seus defesas e abrir o marcador, deixando Buffon no chão. Depois do fenomenal golo, Cristiano Ronaldo ainda fez uma assistência para Marcelo confirmar a vitória madrilena, que assim segue para a segunda mão com 1,5 pé nas meias finais. Na outra partida da noite, o Bayern de Munique classificou-se em vantagem na eliminatória após bater o Sevilha na cidade espanhola por 2-1. A equipa da casa ainda se adiantou no marcador por intermédio de Sarabia, mas o campeão alemão deu a volta, beneficiando primeiro de um autogolo de Navas e depois de um cabeceamento de Thiago Alcântara, entrada para os últimos 20 minutos. Os jogos da segunda mão deste quarto de final realizam-se próxima semana. A Politécnica venceu esta terça-feira o Machacane por 62-54, em jogo de atraso referente à segunda jornada do campeonato da cidade Engen Maputo Basket em séniores masculinos. Ainda nos jogos em atraso, o Machacane venceu a Politécnica por 44-40 em séniores femininos. Tratou-se de um jogo em que Rui Rafael, treinador do Machacane, procurou dar ritmo competitivo aos jogadores, que se viram obrigados a fazer uma paragem na competição por mais de 5 jornadas. As duas formações entraram aguerridas na quadra, apostando em jogadas ofensivas muito rápidas. Contudo, foi o Machacane que dominou nas tabelas, saindo do primeiro quarto a vencer por 18-14. No segundo quarto destacou-se Klaus Bungel, jogador que foi determinante na defesa, e Edmilson Tivani a furar todos os bloqueios defensivos dos tricolores, colocando os estudantes na frente da marcha do marcador, com uma diferença de 10 pontos, ou seja, 36-26. No terceiro período, diga-se bastante combativo por parte das duas formações, foi comandado pelos estudantes, quer ofensiva, quer defensivamente, onde saíram a vencer por 47-37. Já no último e decisivo quarto, os comandados de Rui Rafael já acusavam alguma crise de raciocínio, cometendo faltas, beneficiando a formação de José Macuacua, que não poupava na linha dos lançamentos livres. No fim da partida, a Politécnica venceu por 62-54. Portanto, nós ficamos mais concentrados na defesa, porque a primeira parte nós não estamos a defender como deve ser, e o Machacane conseguiu entrar algumas bolas. Só que na segunda parte entramos mais concentrados na defesa, para poder manter o resultado e marcar cada ponto em ponto. Não, foi um bom jogo para nós. Depois de ficarmos de ano passado sem jogar, já na equipe da Politécnica, uma equipe jovem, aguerrida, foi um bom teste. 8 pontos, acredito que sexta-feira será melhor. Vamos já contra eles, então já temos a lição estudada. Já em femininos, a formação da Politécnica não conseguiu impor-se diante de um Machacane sem ritmo competitivo, devido à paragem que se viu obrigada a fazer por 5 jornadas. Aliás, saiu a equipa tricolor a vencer em todos os quartos. Fomos muito coesas desde o primeiro minuto até o fim, não desistimos, então isso é que foi mais fundamental. Vamos continuar a trabalhar, acredito que esse ano vamos conquistar o segundo ou primeiro lugar. Na próxima terça-feira, jogam as equipas do Machacane e do Costa do Sol, em séniores masculinos, em jogo de atraso a contar para a terceira jornada da prova. Clarice Machanguana diz que o mais importante no processo de transferência de atletas para o GUA e Europa é que se tenha como foco principal a formação académica do homem. Em grande entrevista, Machanguana defende ainda que as federações desportivas devem ter seguro de lesão para os atletas quando estes são chamados às seleções nacionais. A origem da saída dela é de várias entidades, não todas elas estão a colaborar, nem todos nós colaboramos. Portanto, cada um consegue abrir uma porta e manda o talento dentro da sua capacidade. O que é importante, que eu acho que é importante porque todos queremos fazer algo que seja benéfico para as meninas, o que é importante é que qualquer destas iniciativas tenha como foco principal a formação académica destes individuais. Porque às vezes manda-se jogadores não para os Estados Unidos, mas para outros países, onde
não é obrigatória a formação académica. Os Estados Unidos, se for uma bolsa de estudo, é imperativo, e não só quando a pessoa não tem boas notas, corre o risco de perder a bolsa de estudo. Nos outros países europeus, querem que a pessoa seja um jogador profissional. E quando a escola começa a interferir, não sugerem, mas já há uma pressão para produzir no campo e as pessoas acabam abandonando. Portanto, eu acho que tem que haver um casamento entre aquilo que é o objetivo individual deste jovem, objetivo de quem mandou a pessoa para lá e aquilo que a nação pode usufruir. Muitas das vezes as nossas federações têm como ação chamar estes jogadores quando já estão no auge, mas não fazem mínimas coisas, que é pagar o transporte destes individuais para aqui, para representarem a nossa seleção, e ainda mais importante, ter um seguro de lesão. Uma entrevista a não perder hoje às 22 horas. É tudo no Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.